Ray Dalio, um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo, acredita que alcançar R$100 a zero em economias ou investimentos marca um momento decisivo e transformador na vida financeira. Para ele, esse valor não é apenas um número, é o limiar, onde a verdadeira magia financeira começa a se revelar. A partir desse ponto, o dinheiro pode passar a trabalhar muito mais arduamente do que a pessoa que o ganha. As percepções de Dalio são fruto de décadas administrando bilhões na Bridgewater Associates, e ele vê esse marco como uma verdadeira plataforma de lançamento para a criação de riqueza. Quando alguém atinge R$100 a zero, sua mentalidade costuma mudar significativamente. Dalio explica que esse montante representa muito mais do que simples economias, ele é uma poderosa ferramenta para gerar renda futura. Enquanto a pessoa comum pode encarar esse valor apenas como segurança, Dalio o vê como um potencial extraordinário. Essa transformação mental é fundamental para desbloquear riquezas ainda maiores, pois é preciso pensar além da mera sobrevivência. Dalio enfatiza o poder dos juros compostos nessa fase. Com R$100 a zero, mesmo rendimentos modestos podem se transformar em somas expressivas ao longo do tempo. Ele frequentemente cita o exemplo de um retorno anual de 8%, que dobra o dinheiro a cada 9 anos. Esse crescimento exponencial é o que ele chama de magia financeira, um conceito que qualquer pessoa pode compreender e aplicar em sua jornada rumo à prosperidade. A jornada até os R$100 zero constrói disciplina e caráter, destaca Dalio. Seja por meio da economia rigorosa, dos investimentos estratégicos ou de atividades paralelas, essa trajetória exige esforço contínuo e foco inabalável. Ele acredita que esse trabalho árduo cria hábitos positivos que beneficiam a pessoa muito além desse ponto inicial. Alcançar esse marco demonstra que o indivíduo é capaz de gerir o dinheiro com sabedoria, funcionando como um verdadeiro teste de caráter. Para Dalio, R$100 a zero não representam o fim da jornada, mas o início de um novo jogo. Ele argumenta que esse montante abre portas para opções de investimento mais sofisticadas. Contas de poupança pequenas já não bastam, oportunidades maiores começam a surgir. E é nessa mudança de escala que a riqueza realmente começa a acelerar. Trata-se de um ponto crítico de virada na trajetória financeira. Muitas pessoas enfrentam dificuldades para chegar a esse nível, devido a dívidas ou hábitos de consumo descontrolados. Dalio ressalta a importância de quitar os passivos antes de buscar esse patamar. Com R$100 a zero livres de encargos, as possibilidades se multiplicam, pois ele enxerga as dívidas como barreiras que impedem a realização dessa magia financeira. Estar livre dessas amarras estabelece o cenário ideal para o crescimento financeiro. A própria trajetória de Dalio reflete esse princípio. Começando com recursos modestos, ele transformou pequenos ganhos em uma fortuna considerável. Ele atribui seu sucesso à compreensão do potencial do dinheiro desde cedo, e o marco dos R$100 a zero foi o ponto em que começou a perceber um verdadeiro ímpeto de crescimento, um ensinamento universal para todos que desejam prosperar. Esse marco também altera a forma como as pessoas encaram o risco. Dalio explica que, com R$100 a zero, elas passam a ter condições de diversificar seus investimentos e de experimentar novas estratégias. A preocupação deixa de ser apenas a preservação de cada centavo e passa a ser o crescimento contínuo do capital. Essa mudança de perspectiva é central para sua filosofia, onde o risco se transforma em aliado e não em inimigo. A magia financeira que Dalio descreve não é fruto do acaso, mas sim o resultado de estratégias bem definidas. Ele acredita que qualquer pessoa pode aproveitá-la se dispor das ferramentas e do conhecimento necessários. Após alcançar os R$100 a zero, o foco se volta para multiplicar o dinheiro de forma inteligente, abrindo caminho para segredos financeiros mais profundos. A jornada, portanto, está apenas começando. Em resumo, para Dalio, R$100 a zero é uma porta de entrada para a riqueza. É o ponto onde o esforço encontra a oportunidade e o crescimento se torna exponencial. Ele vê esse valor como uma mola propulsora para conquistas ainda maiores, e a próxima etapa se aprofunda em seus princípios fundamentais para o sucesso. A abordagem de Ray Dalio para a construção de riqueza está profundamente enraizada em princípios claros e sólidos. Ele acredita que compreender os ciclos econômicos é essencial após atingir os R$100 a zero.
Segundo ele, os mercados se movem em padrões previsíveis, quase como uma máquina, e ao estudar esses ciclos, as pessoas podem investir de forma mais inteligente, transformando o dinheiro em uma fonte contínua de capital. A diversificação é outro pilar fundamental para Dalio. Ele aconselha distribuir os investimentos entre ações, títulos e outros ativos, de modo que, após alcançar os R$100.000, essa estratégia reduz os riscos e maximiza os retornos. Dalio se refere a essa prática como o santo graal dos investimentos, enfatizando que o equilíbrio é muito mais importante do que apostar tudo em uma única opção. A gestão de riscos também ocupa um lugar central em sua estratégia. Ele desenvolveu a ideia do portfólio para todas as estações, com o objetivo de prosperar em qualquer condição de mercado. Com R$100 as pessoas podem aplicar essa ideia, mesclando ativos mais seguros com outros de maior risco, pois, segundo Dalio, as perdas podem prejudicar muito mais do que os ganhos ajudam. Proteger a parte negativa dos investimentos é, portanto, crucial. Aprender com os próprios erros é um dos motores do sucesso de Dalio. Ele incentiva as pessoas a enxergarem os fracassos como oportunidades de aprendizado, e não como retrocessos. Após atingir os R$100, cada decisão de investimento se torna uma lição valiosa. Para acompanhar esse progresso, ele mantém um diário de dores para registrar os erros e promover melhorias constantes, hábito que enriquece a sabedoria financeira. A transparência é outro princípio que Dalio aplica ao lidar com o dinheiro. Ele recomenda que os indivíduos sejam honestos quanto aos seus objetivos e limites financeiros. Com R$100, a clareza na definição de prioridades torna mais fácil direcionar os investimentos e evitar gastos desnecessários. Segundo ele, planos vagos e indefinidos são uma receita para a estagnação, enquanto a precisão impulsiona o crescimento. Dalio defende uma meritocracia de ideias, onde as melhores estratégias prevalecem independentemente da origem. Após atingir os R$100, as pessoas devem buscar conselhos baseados em dados e na expertise de especialistas, e não no ego ou na opinião infundada. Essa filosofia foi a base para a criação da Bridgewater Associates, onde os resultados são mais importantes do que o orgulho pessoal. A paciência é outro elemento vital no método de construção de riqueza de Dalio. Ele adverte contra a busca por ganhos rápidos logo após alcançar os R$100. A riqueza, segundo ele, cresce de maneira lenta e constante inicialmente, para depois explodir com o passar do tempo. Ele compara esse processo ao plantio de uma árvore. É preciso cuidar e nutrir o crescimento para que ela prospere, pois a impaciência pode comprometer todo o potencial acumulado. Dalio também valoriza a capacidade de adaptação. Como os mercados estão em constante mudança, é imprescindível ajustar as estratégias de investimento conforme os sinais econômicos evoluem. A rigidez pode levar a perdas, enquanto a flexibilidade é um dos segredos para o sucesso a longo prazo. Decisões orientadas por dados definem sua abordagem. Dalio prefere números a intuições, utilizando ferramentas que acompanham tendências de mercado e retornos históricos para guiar seus investimentos. Ele considera que as emoções podem ser armadilhas, enquanto a lógica e a análise rigorosa constroem a verdadeira riqueza. Em essência, os princípios de Dalio transformam R$100 em uma verdadeira máquina de geração de riqueza. A disciplina, a diversificação e o aprendizado contínuo formam a espinha dorsal de sua estratégia, oferecendo um verdadeiro modelo a ser seguido por qualquer pessoa disposta a se dedicar. A próxima etapa desse percurso é explorar como investir esse montante de forma inteligente. Uma vez que alguém atinge os R$100, Roy Dalio afirma que é hora de investir com sabedoria. Ele acredita que esse valor desbloqueia o acesso a portfólios diversificados, onde ações e títulos deixam de ser apenas números em uma conta de poupança e se transformam em opções reais para o crescimento do patrimônio. O objetivo principal passa a ser o aumento do capital, e as estratégias de Dalio se destacam nesse contexto. Ele defende a abordagem de paridade de risco, que consiste em balancear os investimentos para que nenhum único ativo concentre um risco excessivo. Com R$100, é possível distribuir os recursos entre ações, títulos públicos e commodities, criando uma rede de segurança que, segundo Dalio,
já foi utilizada com sucesso na Bridgewater Associates para enfrentar crises de mercado. Essa estratégia funciona como uma rede de proteção com potencial para oferecer altos retornos. Dalio sugere também o uso de fundos de índice de baixo custo para investidores iniciantes. Após alcançar os R$100 esses fundos permitem uma exposição ampla ao mercado, sem a cobrança de taxas exorbitantes. Ele valoriza a simplicidade e a confiabilidade desses instrumentos, que acompanham índices robustos como o S&P 500, garantindo um crescimento constante de forma prática e descomplicada. O setor imobiliário é mais uma avenida que Dalio respeita. Com R$100 torna-se viável dar entrada em um imóvel, possibilitando a geração de renda através de aluguéis ou da valorização da propriedade ao longo do tempo. Ele enxerga esse tipo de investimento como um ativo tangível, capaz de oferecer estabilidade e diversificação, além dos investimentos puramente financeiros. O ouro também ocupa um lugar especial na estratégia de Dalio. Ele recomenda uma alocação modesta em torno de 5% a 10% dos R$100 como uma forma de proteção contra a inflação e desvalorizações cambiais. Em momentos de incerteza, o ouro se destaca justamente quando os mercados de ações enfrentam dificuldades, servindo como um tradicional e seguro mecanismo de proteção. Dalio alerta para os perigos da concentração excessiva de investimentos. Aplicar os R$100 inteiramente em uma única ação ou setor é uma estratégia imprudente, pois a diversificação é essencial para diluir os riscos e garantir retornos mais estáveis. Essa lição vem de sua própria experiência com perdas iniciais na carreira, provando que o equilíbrio é indispensável. O reequilíbrio periódico dos investimentos também é uma prática recomendada por Dalio. Conforme os R$100 vão crescendo, ele sugere ajustar as alocações anualmente, vendendo os ativos que tiveram alta e comprando aqueles que ficaram defasados, de forma a manter uma carteira balanceada. Essa disciplina ativa maximiza os ganhos ao longo do tempo, representando uma medida proativa e estratégica. Dalio incentiva uma visão de longo prazo ao investir esse montante. Ele acredita firmemente que, com paciência, os R$100 podem dobrar a cada década. Tentar capturar tendências de curto prazo pode ser prejudicial, pois o crescimento sólido e sustentável supera as apostas arriscadas. O tempo, segundo ele, é o maior aliado dos investidores. Além disso, a tecnologia desempenha um papel crucial nos métodos de Dalio nos dias atuais. Com R$100, ferramentas como robôs de investimento e aplicativos especializados podem automatizar os processos de diversificação e reequilíbrio, alinhando-se perfeitamente aos seus princípios. Essa integração tecnológica facilita a construção e manutenção de um portfólio robusto. Investir os R$100 é onde a magia de Dalio realmente se manifesta. Suas estratégias, desde a paridade de risco e os fundos de índice, até a paciência e a diversificação, transformam o potencial em lucros concretos. A etapa final é entender a mentalidade por trás desse sucesso extraordinário. O verdadeiro segredo de Ray Dalio para a construção de riqueza reside na mentalidade. Depois de atingir os R$100, ele afirma que pensar como um bilionário é o que realmente desbloqueia toda a magia financeira. Para Dalio, não se trata de sorte, mas de uma perspectiva diferenciada e de hábitos mentais sólidos que ele próprio cultivou ao longo dos anos. Ele encara os fracassos como grandes mestres. Dalio vê os contratempos que ocorrem após alcançar os R$100 como oportunidades indispensáveis de aprendizado, onde cada perda refina ainda mais sua estratégia. Essa resiliência é o que separa os verdadeiramente bem-sucedidos do restante, pois o medo do fracasso pode travar o progresso e impedir que se alcance o verdadeiro potencial. Dalio valoriza uma transparência elevada consigo mesmo. Após atingir os R$100, ele incentiva as pessoas a encarar honestamente suas fraquezas financeiras. Negar ou ignorar essas limitações só desperdiça o potencial de crescimento, enquanto uma autoavaliação sincera serve de base para escolhas financeiras mais inteligentes. A curiosidade também é um dos motores do sucesso de Dalio. Ele está constantemente questionando por que os mercados se movem e como determinadas estratégias funcionam, e acredita que, com R$100,
Esse hábito de aprender continuamente revela novas oportunidades. Esse aprendizado constante funciona como juros compostos, acumulando conhecimento ao longo do tempo e evitando a estagnação. Além disso, Dalio evita decisões movidas pelo ego. Ele defende que o orgulho pode cegar os investidores após atingir os R$ 100 e zero, e que buscar a verdade, em vez de insistir em estar sempre certo, é fundamental para a construção de riqueza. Essa humildade foi um dos pilares que impulsionou o crescimento da Bridgewater Associates, mostrando que o ego pode ser um inimigo silencioso. A prática da meditação é outro elemento crucial na rotina de Dalio. Mesmo gerenciando bilhões, ele mantém essa prática diária para manter o foco e a clareza em suas decisões. Após alcançar os R$ 100 e zero, ele recomenda a meditação como uma ferramenta poderosa para reduzir o estresse e fortalecer a disciplina, proporcionando uma vantagem mental significativa. Dalio pensa de forma sistêmica, enxergando o dinheiro como parte integrante de uma máquina econômica complexa. Com R$ 100 e zero, entender os ciclos econômicos e os grandes movimentos do mercado ajuda a minimizar erros e a construir uma estratégia sólida. Essa visão holística é, sem dúvida, seu superpoder estratégico. Por fim, a generosidade marca os anos posteriores de sua trajetória. Dalio doa bilhões, acreditando firmemente que a riqueza deve ter um propósito social. Após os R$ 100 e zero, o ato de retribuir e investir em causas significativas motiva o crescimento pessoal e financeiro, mostrando que acumular recursos não é o fim, mas um meio para causar impacto. A consistência é a lição final de Dalio. Ele acredita que pequenas ações diárias, executadas com disciplina, podem transformar R$ 100 e zero em milhões ao longo do tempo. Seu império foi construído passo a passo, e ele enfatiza que paciência e persistência são essenciais. É uma maratona, não uma corrida de velocidade. Em resumo, a mentalidade de Dalio transforma os R$ 100 zero em uma verdadeira máquina de magia financeira. Se você se sentiu inspirado por esses ensinamentos, curta, compartilhe e deixe seus comentários. Qual será o seu próximo passo rumo à liberdade financeira? Comece a aplicar esses segredos e veja o seu patrimônio crescer de maneira surpreendente.